Me chamo Felipe Almeida, tenho 21 anos. Faculdade no começo ela é sempre uma coisa que é muito energizada. Você está em empolgação, tem muita coisa para fazer num curto período de tempo. Quando tinha esse processo de apresentar algum trabalho na faculdade, para mim era muito ruim pelo fato de ficar ansioso por querer apresentar, entendeu? Então tinha situações em que quando o professor dava um trabalho, em segunda-feira, você precisa entregar na quarta-feira da semana que vem, eu ficava tão nervoso em apresentar que eu começava a engasgar, eu começava a gaguejar muito. Ele foi meu aluno na universidade. Quando ele precisava apresentar o trabalho, eu percebia que até antes, uma semana antes, ele já ficava ansioso. Uns minutos antes ele suava. Na hora que ele ia apresentar, ele acabava gaguejando. Eu sabia que ele tinha aprendido, eu sabia que ele sabia, mas na hora que ele ia apresentar, ele não conseguia. Então eram alguns momentos que eu até me questionava, se eu não consigo apenas apresentar um simples trabalho que eu estudei, por que eu estou fazendo aqui? Então nesses momentos me gerava uma angústia imensa, me gerava um medo e uma puta receio de querer estar ali. O meu corpo ele começou a sentir, começou a demonstrar essas situações de medo. Teve um tempo também que eu tive uma gastrite. O Felipe percebeu que esse problema de ansiedade estava atrapalhando a vida dele quando ele começou a fazer apresentações profissionais. Tinha que apresentar uma situação, uma nova tecnologia que a gente ia implementar. Foi uma reunião que eu passei fisicamente muito mal, parece que meu problema de gastrite meio que subiu e também durante a reunião eu não conseguia apresentar. Eu gaguejava muitas horas que eu olhava pro projetor, eu não conseguia, eu olhava, eu via a informação, mas eu não conseguia falar. Resultou numa reunião que não foi bem sucedida para mim. Então ele percebeu que ele tinha que tratar isso de alguma forma, porque quando ele falava em público, é que acontecia esses problemas de travar, de ficar gaguejando, de suar frio. E eu vi que, tanto na área do empreendedorismo como na área da educação, necessita muito de controle emocional. Então eu me especializei em hipnoterapia para poder potencializar o ganho pessoal e profissional, principalmente educacional, porque ele vai aprender a ser criativo, ele aprende a lidar com as emoções, ele entende qual é a causa que levou ele a ser ansioso, a ter depressão, ou não conseguir falar em público, ser pouco comunicativo. Eu conheci a Lucimari na faculdade, ela foi a minha professora. Eu era bastante envolvido com os alunos e ela percebeu isso. Só que ela percebeu também essa deficiência que eu tinha em querer apresentar, em querer dialogar com as pessoas. E nisso eu comentei com a Lucia a respeito dos eventos anteriores do meu trabalho e comentei também que eu assumiria um novo posto, um trabalho novo na segunda-feira. E eu falei, Lucia, eu preciso mudar meu mindset, eu preciso estar criando, preciso estar me comunicando melhor com as pessoas. Foi então que a Lucy me propôs a fazer a hipnoterapia. Mas ele tinha um receio da hipnoterapia. Ele achava que ele ia perder o controle, que ele ia esquecer tudo. E aí eu expliquei pra ele como é que a hipnoterapia funcionava, que ele fica no controle, que ele não perde a consciência, que ele não dorme. E foi então que, a partir desse entendimento, o Felipe topou fazer a sessão de hipnoterapia. E foi um momento que eu me senti muito seguro em falar, Lucy, eu estou preparado. Eu quero fazer isso, eu quero mudar meu mindset. Então ele sentou ali naquela poltrona, ele entrou em transe muito facilmente. Eu fui seguindo os passos que a Lucimari foi me introduzindo, foi falando pra mim. Ela fala com você, você ouve tudo, você dialoga com ela em alguns momentos, você tá sempre ali. Na hipnoterapia, a gente não precisa saber o sintoma do problema, a gente só precisa saber qual é a emoção que causa o problema. O nosso subconsciente, ele é muito poderoso e ele age apenas para nos proteger. Então, se você, quando criança, teve um bloqueio emocional e depois, um pouco mais jovem, teve outro bloqueio referente a essa emoção, em algum momento ele entende, eu tenho que proteger essa pessoa de falar em público, porque toda vez que ela fala em público, ela se sente ameaçada. Quando ela pedia para me reviver os sentimentos, o que me vinha à minha mente era justamente os momentos em que eu apresentava trabalhos na faculdade ou justamente dialogava no trabalho em algumas reuniões. Então tinha o mesmo sentimento que eu tive naquele momento, só que a diferença é que naquele momento do tratamento eu tava pegando ele e tava jogando para outro lugar, eu tava tirando aquele peso de mim. Quando ele conseguiu entender qual que era o problema, ele reviveu a cena. E o que ele fez naquele momento? Ele desencapou o problema, perdoando. E quando ele perdoa a causa do problema, desaflora o amor. E aí, quando desaflora o amor, você automaticamente se transforma.
Na hora que eu levantei da cadeira, eu abracei a Lucy. Cara, eu já me sinto uma pessoa muito melhor. Comecei um novo emprego, eu acho que foi 110%. Na segunda semana de trabalho, inclusive, eu já tive uma apresentação de um projeto para fazer, tive uma sala de 15, 20 pessoas lá, e tanto que nessa reunião, a ansiedade que eu tinha previamente, antes de fazer o tratamento, simplesmente não surgiu, não tenho mais. Mais que eu forçasse sentir eles, para mim não muito vinha. Então a hipnoterapia, ela não serve apenas para as pessoas que têm um problema grave, serve também para esses jovens que têm muitas coisas para fazer, que têm vestibular, que têm a vida social, a vida familiar, as provas da escola, e mesmo assim ele pode ter um autoconhecimento, um autocontrole, porque as respostas estão dentro dele. Nossa, esses 3 meses equivaleram a, nossa, não sei quantos anos da minha vida. Tô colhendo muitos frutos bons na minha vida acadêmica, na minha vida profissional também. Durante esse período de 20 anos que eu atuei na academia, eu formei pessoas. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a hipnoterapia, hoje eu transformo as pessoas. Eu acredito que eu não conseguia chegar onde eu estou hoje, profissionalmente, academicamente, se eu não tivesse feito a hipnoterapia.